Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Olá, satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo o meu melhor, com o seu melhor, vamos fazer o nosso melhor. E nosso programa é uma parceria da Daluz com a Sagres, com o Codese e tem o patrocínio também da Fé Comércio. Existem pessoas competitivas, instituições competitivas e também existem rankings que medem isso, né? Mas existem os rankings também que medem a competitividade de municípios e de estados também. Um dado importante para qualquer gestor público ou empresário que queira estar medindo o desenvolvimento, ou escolhendo qual município que ele vai estar investindo, né? Então a gente trouxe esse tema porque saiu agora recentemente o relatório do Centro de Liderança Pública, atualizando o ranking, é a segunda edição que sai esse ranking, colocando mais de 411 municípios, qual está o ranking dele em termos de desempenho, de competitividade. E, na verdade, a gente está aí querendo ver como é que está Goiânia, como é que está o nosso estado de Goiás, né? Que Goiânia saltou até 11 pontos do último ranking, para agora melhorou 11 pontos, 11 posições. E aí, para isso, nós vamos trazer aqui para falar sobre esse assunto com a gente, diretamente de São Paulo, Carla Marinho Fernandes, que é analista de competitividade do Centro de Liderança Pública ela participou do estudo. Seja bem-vinda, Carla. Olá, muito obrigada, Estevão. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando com Goiânia, que é minha cidade natal. Eu ia falar Paulo, isso, você já se adiantou, né? Você está em São Paulo, mas é Goiânia, né? Com certeza, Goiânia de coração, de alma, então estou muito feliz dessa estreia aqui em Goiânia. Que bom, sinta-se literalmente em casa, né? O nosso programa e a SAG, nós somos uma emissora que estamos focando na boa notícia, né? Em informações que sejam relevantes e que ajudem as pessoas a ter mais otimismo para realizar os seus projetos de vida, viu, Carla? E eu quero começar com você já dizendo assim, que nós temos aqui um alinhamento com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esse programa de hoje está alinhado com o ODS 11, que são as cidades, né, e comunidades sustentáveis. Me fala um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre o ranking em si, como que é que surgiu esse Centro de Liderança Pública? Me fala um pouquinho do Centro de Liderança Pública, Carla. Então, o Centro de Liderança Pública é uma entidade do terceiro setor, sem fins lucrativos, que surgiu há 13 anos, em 2008, muito pautada pela questão de profissionalização dos gestores públicos, né? Então, a gente fala que o nosso DNA ele é muito baseado na educação, que a gente oferece cursos para lideranças, para prefeitos, então a gente já rodou o Brasil aí nesses 13 anos oferecendo uma maior profissionalização nesse sentido. E o CLP também atua de outra forma, que é a forma de advocacy. A gente defende algumas causas e, então, com a advocacy a gente atua numa agenda legislativa em Brasília, com o movimento Unidos pelo Brasil, que é um movimento do CLP pautando muito geração de emprego e renda sustentável para a população. E também atuamos dentro do Advocacy com as ferramentas para as nossas causas. E competitividade é uma causa do CLP, é uma primeira causa do CLP aí desde 2010, eu acho, completando quando foi que surgiu o primeiro ranking, né, dos estados. Então, competitividade é uma causa e as ferramentas que a gente traz, ferramentas de competitividade, são para fortalecimento dessa causa. E aí eu posso até já começar a falar um pouquinho aqui do que a gente entende por competitividade, porque você até abriu o programa explicando muito bem aí competitividade na iniciativa privada, e aqui para a gente vai falar de competitividade no setor público, que a gente entende que é a entrega de políticas públicas realmente finalísticas que gerem bem-estar para a população. Então, a gente entende competitividade como um aumento, né, do padrão de vida da população. É isso que o ranking busca pautar. Então, a gente está olhando ali para a eficiência de serviços públicos
e não só na lógica da iniciativa privada, de um bom ambiente de negócio e tudo mais. É muito na entrega para a população direta. Eu tive agora recentemente com o ministro Augusto Nardes, do TCU, e ele falou de um projeto que ele está envolvido a nível nacional. Ele está ligado também a esse centro ou não? Não. Não, né? Inicialmente, então, é outra iniciativa parecida, uma iniciativa também assim, de auxiliar a gestão pública a avançar, né? A gente atua com muitas parcerias, né? A nível de governo, assim, com muitas instituições, Tesouro, Tribunal de Contas, a gente tem muitos parceiros no terceiro setor também. Então, e o ranking em si? Parece que é a segunda edição que sai esse ranking. Você pode falar quando saiu a primeira edição e falar um pouquinho por que da criação do ranking? Então, nós estamos na segunda edição. A primeira edição foi lançada no ano passado, em 2020. Nessa edição, a gente trouxe uma avaliação dos municípios a partir de 65 indicadores, um pouquinho mais do que a gente trouxe na edição passada. E a gente faz um recorte, Estevão, no ranking, porque a gente avalia municípios com a população acima de 80 mil habitantes. E é claro, né, no Brasil são mais de 5 mil municípios e muitas perguntas que chegam para a gente é por que não todos? E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com dados realmente reais, né? Dados que não sejam camuflados. Então, a gente faz o recorte para a cidade de 80 mil habitantes, então a gente consegue 411 municípios. Aí no estado de Goiás a gente está avaliando 16. Muito por ter essa necessidade de passar algo realmente fiel à realidade. Então, o ranking dos municípios, ele vem depois da gente perceber que dos estados deu muito certo. Há 10 anos a gente já pauta o ranking dos estados, e aí a gente sabe da dificuldade que se tem nos municípios de conseguir avaliar seus dados, a dificuldade técnica, de falta de recursos, e é de fato onde acontece, né, a vida da população ali, as entregas. Então veio muito desse olhar, depois de uma experiência muito grande com o ranking dos estados, a gente começou a navegar aí pelo município. Tá, e o critério para escolher quais os municípios, isso tem a ver com alguma parceria com a prefeitura? Como é que vocês criam essa definição, por exemplo, da 16? Por que vocês escolheram esses 16 em Goiás? Então, a gente tem um recorte, como eu disse, de trabalhar com municípios acima de 80 mil habitantes. E aí independe da cidade, assim, ela não se oferece para participar do ranking, né? Na verdade, a gente avisa, vocês estão sendo avaliados. Porque todos os nossos dados são públicos. A gente não está criando novos índices, a gente simplesmente pega o que já está pronto, o que elas divulgaram para diferentes ministérios, para diferentes órgãos. Muitos dados são autodeclarados e a gente junta todos esses dados para tornar realmente uma ferramenta tangível para a população, tangível para o gestor olhar para isso de uma forma mais macro, né, global. Então, o primeiro critério para Goiás seria esse, né? São todas as cidades que são acima de 80 mil habitantes. E isso é um recorte assim, comum, né, na gestão pública, porque inclusive é utilizado pela Frente Nacional dos Prefeitos, que são hoje apenas o município acima de 80 mil habitantes participam. Então, esse é o recorte. E como eu disse, principalmente pela questão de disponibilidade de dados e realmente colocar para a população algo real. E como é que vocês viram, assim, Goiânia, ela, pela posição anterior, ela subiu aí algumas posições, né? Parece que está número 79, né? Então, assim, no ranking, o que você acha que alavancou essa melhora? Então, inclusive, eu vou falar aqui que a gente lança o ranking, mas a gente tem um trabalho muito grande de engajamento durante o ano, né? A gente tem que oferecer essa ferramenta para os gestores. Então, o CLP esteve em Goiânia, esteve em Aparecida de Goiânia ainda em novembro, e a gente explica, fala, vamos olhar para os dados. E aí, Goiânia, o que a gente viu em Goiânia, Goiânia subiu 11 colocações em relação ao ranking anterior, e essa melhora veio muito de duas dimensões que o ranking aborda, que é a dimensão instituições e a dimensão sociedade.
Então, quando a gente está falando de instituições, Goiânia sumiu 39 posições, desculpa. E aí a gente tem alguns indicadores ali de melhora que tem a ver muito com a sustentabilidade fiscal e com o funcionamento da máquina pública na cidade. Então, Goiânia ocupa a posição 79 hoje, a primeira do Centro-Oeste, e em termos de capitais, ela é a 10ª no Brasil. Mas ainda assim há algo que melhorar, viu? Eu diria que quando a gente faz o ranking, a gente faz um recorte por região, e olhando para a região norte, por exemplo, que a gente tem Palmas na primeira colocação da região norte, ainda está mais de 10 posições à frente de Goiânia, na posição 61. Então, ainda que seja uma ótima colocação dentro do Centro-Oeste, a primeira, a gente ainda pode avançar mais e é isso que a gente está tentando engajar, né, os gestores. Então quer dizer que, em geral, no ranking, em geral, nós estamos abaixo de Palmas. Isso é um alerta, né? Apesar que Palmas também é uma cidade mais nova, às vezes tem realmente mais atratividade, mas nós não podemos perder essa atratividade, né, incentivo. Estou vindo agora de uma reunião com empresários falando exatamente disso. Agora me fala sobre também as cidades goianas que estão assim, na lanterna do ranking, né? Então, assim, o que você pode me dizer aí que levou algumas cidades a ficar tão assim atrás nesse ranking? Então, Estevão, só uma questão que eu queria pautar aqui antes, que eu acho que faltou explicar melhor, é que o ranking ele vai abordar muitas políticas públicas, né, da cidade. Então, a gente está falando de acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança. Então, esses 65 indicadores estão distribuídos no que a gente chama de pilares. São 13 pilares, que está pautando o dia a dia da gestão mesmo. Está menos ligado à atração. Temos uma parte econômica muito forte, que é ligada à atração de investimento, mas também tem muito isso de olhar para as políticas públicas finalísticas. Por exemplo, eu estou olhando ali para mortalidade materna, mortalidade infantil. Então, são indicadores de cada política. Mas na lanterna do estado, a gente tem ali o município de Lusiânia, Formosa, Novo Gama, Caldas Novas e Planaltina, né? Que é uma região bem mais a nordeste do estado, mais o entorno ali do DF, que realmente é conhecido, né? Eu que sou goiana posso falar um pouco sobre isso, de ser uma região mais difícil acesso a certas políticas públicas, muito provavelmente pela distância, né? A gente tem essa dificuldade na gestão pública, né? De estar muito longe de Goiânia, às vezes muito longe ali do espaço de decisão. Então, são cidades, principalmente no Nordeste goiano, que sofrem bastante ainda com a falta de acesso e qualidade dos serviços públicos. Agora, o centro de liderança, ele além de entregar esse ranking, depois ele faz algum trabalho nos municípios para ver o que ajudando os municípios a alavancar esses índices? Sim, Estevão. O que a gente faz, que, como eu disse, a gente tem um grande evento aqui em São Paulo que aconteceu essa semana, que é o nosso evento de lançamento, né? Mas depois do evento, a gente faz o trabalho de engajamento, que é marcar reuniões mesmo com os gestores para mostrar esses dados. Às vezes a gente chega, é até surpreendente, muitos gestores desconhecem dados que eles mesmos são responsáveis por entregar, né? Então, a gente faz o trabalho de engajamento, aqui a área de competitividade, de explicar o ranking, explicar a metodologia, mostrar onde a gente pega cada dado. Olha, esse é o dado que vocês levaram para o Tesouro Nacional. E aí, o CLP também trabalha com a área de educação. A gente faz cursos de liderança, né, para os gestores, e a gente não trabalha diretamente com uma consultoria. A gente não trabalha, olha, se você fizer X e Y vai funcionar, porque o Brasil é extremamente diverso, seria impossível a gente conseguir entender cada realidade ali municipal e particularidade, né? Mas a gente faz o trabalho muito, que a gente fala aqui, como eu disse no início, do nosso DNA, de pautar educação e profissionalização. Então, a gente vai, por exemplo, ano que vem a gente lança uma pós em competitividade e planejamento, que justamente a gente vai pautar
planejamento e avaliação de serviços públicos, e muitas coisas vão atingir justamente o ranking, né? Tem até uma pergunta aqui no YouTube sobre a posição de Goiânia com as outras capitais, mas você já falou, né, que Goiânia está em 10º lugar, é isso, né? E 10º lugar. Dessas cidades, todas as capitais vocês devem ter feito. Vocês fizeram avaliação com todas as capitais, né? Todas as capitais. Nós temos todas as cidades acima de 80 mil habitantes, são 411 no Brasil. A maior concentração da nossa avaliação é no Sudeste, né? E o Centro-Oeste ainda é menos populoso, então a gente trabalha com essas 16 cidades. Mas interessante, a gente tem casos muito interessantes, assim, porque a gente está olhando para o ranking geral, mas a gente também tem muitos indicadores que é possível medir se avançamos ou não. Então, por exemplo, Trindade é a região aí metropolitana que mais avançou no ranking. Ela não tem uma posição muito boa ainda, né? Uma posição mediana, mas ela avançou 50 posições. A Aparecida de Goiânia é diria que assim, um outlier da região por ser muito bem posicionada na nossa dimensão instituições, que é a dimensão que avalia sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública. Ela está na 24ª posição, enquanto Goiânia, nesse mesmo pilar, está em... Peraí, deixa eu só conferir esse dado. Está em 89. Puxa vida. Puxa vida. Então, tem avanços muito interessantes para se olhar, é uma ferramenta muito completa, que a gente fala que tem 3 grandes objetivos, né? O primeiro deles é, de fato, abrir para a população esses dados, para que a população possa avaliar o governo. O segundo, atrair investimentos. Hoje é muito comum procurarem um CLP, bancos de fomento, ou mesmo quando os municípios vão pautar algum empréstimo, eles levam esses indicadores. E a outra, que é a nossa grande meta, é de fato que ele seja usado como uma ferramenta de planejamento, né? Que as políticas públicas, que as escolhas do governo sejam feitas com dados e evidências, que é isso que o ranking quer trazer e traz. Que a gente não caminhe por achismo, né? Vou oferecer isso para a população, mas, na verdade, os indicadores dizem outras coisas quando a gente olha para a avaliação das políticas públicas. Então, é bem isso que o ranking busca trazer. Então, gratidão à participação do Guilherme Franco, né? Querendo saber a posição de Goiânia perante as capitais. Agora, a pandemia, vocês examinaram essa variável? Porque a pandemia, até que ponto a pandemia influenciou no resultado do ranking? Olha, eu diria que influenciou, não tem como falar que não influenciou, principalmente nessa dimensão econômica, né? Em Goiás, a gente vê uma queda de municípios que estavam muito bem, por exemplo, Jataí, Goiânia também tem a única queda aí que vai ter em economia. Mas, de forma geral, não é só a pandemia, né? Porque a gente também conseguiu melhorar em Goiânia a cobertura vacinal, a gente pode olhar para a qualidade da saúde, taxas de matrícula. Então, não é tudo reduzido ao fato da pandemia. Apesar de ter uma queda, assim, em algumas posições relacionadas a indicadores econômicos. Assim, fazendo uma comparação com a primeira edição, você achou que as cidades brasileiras melhoraram ou pioraram? Como é que foi a avaliação que vocês fizeram? Então, de forma geral, a gente percebe uma constância. Assim, a gente tem alguns outliers, né, assim, mas tem uma constância. No geral, alguns municípios que estavam mal posicionados conseguiram destaque, por exemplo, em São Paulo, que são as cidades mais bem posicionadas do ranking, a maioria ali se manteve. Mas a gente teve uma subida de outros municípios muito grande. Mas em Goiás, eu acho que a gente mudou muito as primeiras colocações ali, como eu disse, Jataí, apesar de ainda fazer parte ali do top 3 de Goiás, foi uma cidade que caiu em alguns indicadores, principalmente econômicos. Então, é muito diverso, né? Falar do Brasil, assim, tem que ter um pouco de cuidado, porque é tudo muito diverso, as regiões são muito diferentes e acaba que a pandemia atingiu
de formas muito diferentes, até o estado, as regiões, né? São Paulo, por ser um estado mais populoso e tudo mais, a gente viu tudo isso aí. Assim, eu acho que é interessante, porque eu estive examinando, né? Vocês colocam por eixo, né? A avaliação de quanto que cada cidade melhorou em cada eixo que vocês estão avaliando, como, por exemplo, segurança, né? Saúde. E eu acho que dá até para a gente, um município aprender com o outro, né? Um estado aprender com o outro. Então, por exemplo, Aparecida de Goiânia e Goiânia. Então, Goiânia pode aprender com Aparecida naquilo que ela está melhor e Aparecida aprender com Goiânia, né? No que está melhor. Então, eu acho que isso é interessante, essa troca. Vocês proporcionam, vocês criam essa troca entre os municípios? Sim, Estevão. A gente fala muito disso, né, dessa competição como um desconforto positivo, né? A cidade olhar, pô, o município está à frente, então o que eles estão fazendo de bom, né? Qual a política pública que eu posso replicar aqui, que deu certo lá? Principalmente quando a gente faz esse recorte dentro do Estado, porque a gente, de fato, consegue ter uma realidade socioeconômica, institucional mais parecida, né? Eu não vou comparar o município do Norte com o município de São Paulo. Então, quando a gente olha ali dentro da região, o que tem de bom, com certeza, falou tudo, é aprendizado, é olhar o que está dando certo mesmo. No ranking dos estados, quando a gente fala dos estados, dos 27, a gente, inclusive, tem um prêmio, que é o Prêmio Excelência e Competitividade, que os estados se inscrevem com várias políticas públicas e a gente premia 3 delas. Então, o CLP tem uma casoteca de boas iniciativas, de boas ações que podem ser constadas pelos gestores aí, de tudo que já passou por aqui. E tem muita coisa, né, para aprender. A gente também, quando a gente fala de educação no CLP, e quantas pessoas já passaram aqui, a gente tem os nossos líderes, que a gente chama rede de líderes, são mais de 250 líderes, e a gente sempre está fazendo eventos para juntar e trocar aí conhecimento com todos eles. Inclusive, quando a gente faz a apresentação para os estados e para os municípios, a gente pontua muito a região, quem está melhor, quem subiu mais. A gente gosta muito de trazer essa métrica. E aí, caso eles queiram, a gente traz o nosso olhar mais, assim, de trazer especialistas para debaterem juntos ali uma política que seja da agenda, né, do próprio governo, para trocar ideia. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu quero te fazer uma última pergunta. Assim, de tudo que você viu, pega aí um exemplo de algum desses municípios, uma política pública que Goiânia poderia, ou os municípios de Goiânia poderiam se espelhar para replicar aqui na sua terrinha. Tem alguma coisa que te chamou a atenção, assim, de política pública? Olha, no âmbito municipal, a gente tem boas iniciativas aí na primeira infância. Eu sempre vejo, né, e é um tema que eu gosto muito de trabalhar, muita dificuldade, né, de acesso à creche, de acesso... E Goiânia também tem isso, né, politicamente há muitos anos, esse problema de acesso à creche. E eu acho que tem muitas boas políticas nesse sentido. A Alagoas tem um programa que chama CRIA, que vale os gestores olharem, pesquisarem, porque eu acho que esse é um tema muito caro assim, para a sociedade como um todo, né? Uma sociedade que cuida bem das suas crianças, acaba cuidando bem de todo mundo, dos idosos, dos jovens. Então, esse olhar para a primeira infância, eu acho que tem muitas boas experiências no Brasil aí de como aumentar o acesso à creche e de acompanhar, né? Goiás, assim, já assustou bastante os indicadores de desnutrição infantil e de obesidade infantil do estado. Tem que ser melhor estudado, aí tem especialistas com certeza de Goiás para responder essa questão de qual região do estado sofre mais com a dificuldade desses indicadores. Mas Goiânia também aí é um indicador que não está muito bem posicionado, já está na posição acima de 300, quando a gente fala de desnutrição e obesidade na infância. Ok. Grato pela sua participação, né? E depois eu quero conversar mais com você em off, aprender mais, a gente tem a oportunidade da gente
de alguma forma, ajudar a replicar essas informações e usufruir positivamente na prática desse esforço que vocês fizeram, né? Para que a gente possa ter mais gestores públicos alinhados com esse desenvolvimento sustentável. Nós temos um quadro aqui, Carla, que faz parte do cenário, e inovação faz parte do cenário, que é o tema de hoje. E ainda mais quando a gente está falando de competitividade, né, sustentabilidade. E nós vamos falar hoje, nós temos um vídeo aqui do professor do Instituto de Química da UFG, o professor Nelson Roberto Antônio Filho, que fala sobre os tijolos ecológicos que ele inventou, iniciativa premiada que nos enche de orgulho. Vamos acompanhar aqui o vídeo. Aqui na UFG, coordeno o LAMES, que é o Laboratório de Métodos de Extração e Separação, e atuo nos cursos de graduação em Química e de pós-graduação em Química e em Ciências Ambientais. No que diz respeito a contribuir com o aumento da competitividade de Goiás no cenário nacional e até mesmo internacional, é indiscutível que a melhoria de qualquer índice de competitividade passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento de inovações em educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia. É exatamente isso que fazemos aqui no LAMES UFG. Por fim, recentemente fomos agraciados com o troféu Siriema, um troféu que está aqui atrás de mim. É um troféu que é dado como uma iniciativa do CREA Goiás para os melhores trabalhos ambientais do Brasil. O trabalho que gerou tal premiação diz respeito ao desenvolvimento de novos materiais para a construção civil, como imitações de mármore que foram produzidas a partir de retalhos de tecidos, que hoje são descartados em grandes quantidades no Brasil e em outros países, e que constituem um importante poluente do solo, de rios e de oceanos. Além disso, unindo retalhos de tecidos e rejeito de mineração, tais como aqueles que mataram centenas de pessoas em Mariana e Brumadinho e que também existem em cidades goianas como Niquelândia, estamos produzindo tijolos que possuem resistência 20 vezes superior à apresentada por tijolos convencionais que encontramos hoje no mercado. Isso permitirá a construção de moradias de baixo custo e elevada qualidade a populações de baixa renda, diminuindo as desigualdades sociais e o impacto desses poluentes no meio ambiente. Enfim, investir em educação, ciência e tecnologia é investir na sociedade e no meio ambiente e, logicamente, em competitividade. Olha aí, ficamos felizes de ver pessoas, né, aqui em Goiás criando algo que seja sustentável, que seja reciclável e que tenha qualidade, né? Então, a Carla, você está aí ouvindo aí nosso programa hoje, espero que você tenha gostado da participação, viu? Muito grato que você possa estar mais vezes com a gente aqui no Nosso Melhor e também no Sistema Sagres. Muito obrigada, Estevão. A gente fica super aberto, é parte da nossa missão do CLP, poder abrir esses dados, poder conversar sobre a avaliação do setor público e também aí conversar com líderes públicos, né? Então, o pessoal de Goiânia que estiver nos assistindo e outros de outras regiões que o CLP ainda não teve contato, desses outros 16 municípios que a gente trabalha e queira saber mais como o ranking pode ajudar, né? E se tornar, de fato, uma ferramenta de gestão, de priorização de política pública, entre em contato aqui com a gente. A gente tem uma plataforma também, né, do ranking dos municípios. É só acessar o site do CLP. E muito obrigada. Ok. Você está com previsão de vir a Goiânia nas festas de final de ano? Como é que é? Ah, com certeza. Família aqui. Com certeza, família toda em Goiânia. Então quero te fazer um convite. Com muito carinho que eu faço esse programa. Quero te fazer um convite. E quero o melhor para a minha cidade, com certeza. Fazer o convite para você vir tomar um café goiano e um pão de queijo aqui na Sagres. A gente combina para você se sentir mais em casa ainda e colocar a nossa organização à disposição da boa notícia, tá bom? Muito obrigada, Estevão. Estou com saudades. Até mais. Tchau, tchau. Então é isso, esse é o nosso programa de hoje. Agradecer a Carla, a participação dela hoje com a gente, o professor Nelson Filho, e que a gente possa ter uma semana com mais esperança, mais otimismo. Até a próxima quarta-feira com o Nosso Melhor. Nosso Melhor, com Estevão Daltro.